No coração do Brasil, enraizada nas conversas sussurradas à beira da fogueira e nas sombras da noite, reside uma lenda urbana que desperta curiosidade e arrepios. Sete Além. Uma lenda que fala de um lugar misterioso, um portal para outra dimensão, um reflexo distorcido do nosso mundo. Imaginem um lugar onde o tempo corre diferente, onde as leis da física se curvam e se distorcem como em um sonho. Um lugar habitado por seres estranhos e paisagens surreais, como saídas de um conto de Guimarães Rosa. A lenda de Sete Além é como um espelho, refletindo os nossos medos mais profundos e fascinando a nossa imaginação. Sete Além é um lembrete de que o mundo é um lugar cheio de maravilhas e horrores, e que a verdade, às vezes, pode ser mais estranha do que a ficção. Como as histórias contadas em rodas de viola, as origens de Sete Além se perdem no tempo. Alguns acreditam que a lenda tenha raízes indígenas, ligadas a mitos ancestrais sobre portais para outros mundos, como a Terra Sem Males dos Tupinambás. Outros afirmam que a lenda surgiu durante o período colonial, misturando elementos da cultura indígena com crenças europeias sobre o sobrenatural, como almas penadas e lobisomens. Independentemente da sua origem, a lenda de Sete Além se espalhou pelo Brasil como um boato sussurrado, passado de geração em geração, como uma receita de família. A falta de uma origem definida contribui para o mistério de Sete Além. A ausência de provas concretas permite que cada um crie a sua própria versão da história, alimentando a imaginação e o fascínio pelo desconhecido, como um bom mistério de novela das 8. Ao longo dos anos, diversas pessoas afirmaram ter tido experiências inexplicáveis relacionadas a Sete Além. Experiências que fariam até o Padre Quevedo coçar a cabeça. Histórias de desaparecimentos repentinos, encontros com seres estranhos, distorções temporais, tudo acumulado como um antigo caderno de causos. Um dos relatos mais conhecidos é o de um caminhoneiro que afirma ter passado por um portal enquanto dirigia por uma estrada deserta, como aquelas que cortam o nosso sertão. Segundo ele, a paisagem se transformou diante de seus olhos, revelando um local estranho e deserto, como se estivesse em outro planeta. Outro relato intrigante é o de um grupo de amigos que acampavam em uma área rural, cenário comum de muitas histórias de terror no Brasil. Eles afirmam ter visto luzes estranhas no céu, como se fosse uma nave-mãe, e sentido uma forte energia no ar, como se estivessem em uma cachoeira de boas vibrações. Esses relatos, embora impossíveis de serem comprovados, alimentam a crença em Sete Além, servindo como portais para a nossa imaginação. A ideia de portais para outras dimensões fascina a humanidade há séculos, desde as histórias das Mil e Uma Noites até os filmes de ficção científica. Na lenda de Sete Além, esses portais são elementos centrais, conectando o nosso mundo a uma realidade alternativa e desconhecida, como uma passagem secreta em um casarão antigo. A imprevisibilidade desses portais contribui para o mistério de Sete Além, criando a sensação de que a passagem para outra dimensão pode acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar, como ganhar na loteria. Eles representam a possibilidade de aventura, mistério e o contato com algo maior do que nós mesmos, como descobrir um tesouro escondido. A física moderna, com suas teorias de multiverso e dimensões paralelas, oferece uma nova perspectiva sobre a lenda de Sete Além. Será que essa lenda, antes relegada ao campo do sobrenatural, como as simpatias da avó, poderia ter raízes em conceitos científicos que ainda estamos começando a compreender, como quem decifra um enigma? Se essa teoria se confirmar, Sete Além poderia ser um portal para um desses universos paralelos, um vislumbre de uma realidade alternativa, como descobrir um atalho no Waze. A ciência, assim como a lenda, nos convida a expandir os limites da nossa imaginação e considerar a possibilidade de que o nosso universo seja apenas um entre infinitos.
A busca por respostas sobre a natureza da realidade e a possibilidade de outras dimensões tem desafiado cientistas por décadas, desde a época de Einstein até os dias de hoje. A física quântica, com suas leis complexas e contraintuitivas, abre um leque de possibilidades para a existência de universos paralelos e realidades alternativas, como um jogo de tabuleiro com regras que ainda estamos aprendendo. Imagine um cubo de açúcar representando o nosso universo. Agora, imagine uma formiga caminhando na superfície desse cubo. Para a formiga, o universo se resume a essa superfície bidimensional. Ela não consegue perceber a existência das outras dimensões do cubo. Da mesma forma, a nossa percepção tridimensional da realidade pode estar limitada a um espaço multidimensional muito mais amplo, como se estivéssemos presos em uma bolha. Podemos estar imersos em um multiverso repleto de realidades alternativas, sem nem mesmo percebermos, como um peixe que não sabe que existe um mundo fora d'água. Cada nova descoberta, cada teoria comprovada, nos aproxima um pouco mais da compreensão da vastidão do universo e das infinitas possibilidades que ele pode conter, como um explorador desbravando terras desconhecidas. A lenda de Sete Além transcendeu o campo do folclore para se tornar uma rica fonte de inspiração para a cultura brasileira, tão rica quanto as lendas do Saci Pererê e da Iara. Escritores, cineastas e artistas encontraram em Sete Além um terreno fértil para explorar temas como o medo do desconhecido, a busca pela verdade e os limites da realidade, como um artista que encontra inspiração na natureza. Na literatura, autores como André Bianco e Bernardo K. Escrevinhador já exploraram a lenda de Sete Além em suas obras, criando narrativas envolventes que misturam horror, suspense e elementos da cultura brasileira, como um caldeirão de ideias. No cinema, o curta-metragem Sete, de Rodrigo Aragão, utiliza a lenda como pano de fundo para uma história de terror psicológico, que nos faz questionar o que é real e o que é imaginação. A música também não ficou imune à influência de Sete Além. Bandas de rock e metal como Sepultura e Crisium já incorporaram elementos da lenda em suas letras, criando atmosferas sombrias e evocando imagens de um mundo misterioso e aterrorizante, como um ritual indígena em plena noite. A lenda de Sete Além nos coloca diante de um dilema: acreditar ou duvidar. Como duvidamos de um passe de mágica bem executado? A ausência de provas concretas e a natureza fantasiosa da lenda nos levam a questionar a sua veracidade. Seria Sete Além apenas um produto da nossa imaginação, como um personagem de novela? Uma história inventada para explicar o inexplicável? A busca por explicações para Sete Além nos leva a explorar diferentes áreas do conhecimento, da física à psicologia, da história à antropologia, como um detetive em busca de pistas. A crença em Sete Além varia de pessoa para pessoa, assim como a crença em fantasmas ou ETs. Enquanto alguns a consideram uma realidade incontestável, outros a veem como uma mera superstição. Independentemente da crença individual, a lenda de Sete Além desperta a curiosidade e nos convida a refletir sobre a vastidão do universo e os limites da nossa percepção, como olhar para o céu estrelado em uma noite escura. A lenda nos convida a manter a mente aberta para novas possibilidades, a questionar o que consideramos como verdade absoluta e a abraçar o mistério que permeia a nossa existência. A lenda de Sete Além, passada de geração em geração, se tornou parte integrante da cultura brasileira, um símbolo do nosso fascínio pelo desconhecido e da nossa capacidade de criar histórias que desafiam a lógica e alimentam a imaginação, como o carnaval que mistura cores, música e fantasia. Seja um portal para outra dimensão, uma metáfora para os mistérios da mente humana, ou simplesmente um produto da nossa criatividade, Sete Além continua a nos intrigar, a nos desafiar e a nos lembrar de que o mundo
é um lugar cheio de maravilhas ainda por serem desvendadas. A lenda permanece viva, inspirando a nossa curiosidade e nos convidando a explorar os limites da realidade.